E aí, bora falar um pouco sobre devoção? Se você tá aqui nesse vídeo, provavelmente você é aquela pessoa que deseja se entregar mais a Deus, deseja viver intensamente para Ele. E nesse caminho, o questionamento sempre chega no nosso coração: como é que eu faço para me entregar mais a Deus? Como é que eu faço para viver essa vida de entrega e essa vida de devoção? Antes de entrar exatamente no que eu quero falar, a gente precisa aqui lembrar de algumas coisas que são básicas e fundamentais. Alguns chamam essas coisas de disciplinas espirituais e outros chamam elas de meios da graça, os meios pelas quais a graça de Deus nos alcança. E você já sabe quais são elas: oração, jejum, leitura da palavra e comunhão com os irmãos. Essas 4 coisas são os pilares da vida cristã e os pilares de um relacionamento com Deus. Mas hoje, nesse vídeo, eu não vou falar dessas 4 coisas. Vou falar de uma coisa que vem antes disso. Ou talvez o motivo pelo qual nós exercemos todas essas 4 disciplinas. A maioria de nós, quando começa a viver uma vida de devoção, nós acreditamos que nós vamos nos tornar mais apaixonados por Jesus, mais devotos a Deus, quanto mais exercermos as disciplinas espirituais, quanto mais nós exercermos com intensidade, com paixão, os meios da graça. Eu me lembro até hoje de quando eu era recém-convertido, eu estava conhecendo a Bíblia ali, e esses dias atrás eu até tive isso no coração, falei: Deus, eu queria que todo o meu conhecimento bíblico fosse apagado da minha mente para eu ter de novo a experiência de ler a Bíblia pela primeira vez. Aquela experiência de você conhecer a palavra, conhecer as escrituras, coisas que nos tocam profundamente, mas é o seu primeiro contato com elas. E eu estava me lembrando disso esses dias e até fazendo essa oração. E eu me lembro de quando eu me converti, eu pegava minha Bíblia em casa e eu lia livros inteiros por horas, e aquilo ali era a minha fome, a minha paixão por Jesus sendo expressa. Mas nós sabemos que a jornada cristã não é sempre nessa alta. Tem os momentos que nós esfriamos ali, tem momentos que a gente não está tão disposto a orar, não está tão disposto a ler a palavra, não está tão disposto a ter comunhão com os irmãos, nem a jejuar. E nós passamos por esses momentos e chega um momento que a gente se indigna e fala: eu quero voltar a viver isso, eu quero voltar a viver essa intensidade, essa devoção. E você chega e fala diante de Deus: Deus, agora vai, agora eu vou conseguir viver, agora eu vou me dedicar ao máximo, agora eu vou fazer o máximo para conseguir ser alguém devoto ao Senhor. Todas essas coisas, presta atenção, todas essas coisas são boas em si, mas a motivação que nós temos muitas vezes por detrás delas é que está corrompida. Pode parecer loucura o que eu vou te falar agora, mas quando a nossa devoção nasce de um desejo de amar a Deus profundamente, essa devoção tem prazo de validade. Porque nós não conseguimos sustentar uma vida de fome, paixão, sede por Deus e entrega a Deus com a nossa própria capacidade de amá-lo. Nós podemos aqui muito bem nos lembrar de Pedro, antes de ter um encontro com Jesus ressurreto. Aquele homem que queria amar a Deus de todo o seu coração, que queria viver uma vida devota a Jesus e com todas as suas forças tentava fazer isso, chegando até a dizer que iria até a morte pelo Senhor. Mas nós sabemos que Pedro não conseguiu sustentar toda essa sua paixão, toda essa sua fome e toda essa sua dedicação a Jesus. Mas por que tudo isso? Porque toda a sua devoção estava baseada na sua própria capacidade de amar o Senhor. Nós podemos muito bem ver vídeos do YouTube, nós podemos ouvir podcasts, podemos nos aconselhar com os nossos pastores e líderes, nós podemos ir a todas as conferências, retiros, encontros com Deus possíveis que nós conseguimos ir. E mesmo com todas essas coisas, nós podemos mesmo assim não conseguir viver uma vida de devoção a Deus. Tá, Renan, mas então como que se vive essa vida de devoção? Guarda isso no seu coração. A verdadeira e genuína devoção nasce da revelação de quem Cristo é. Eu sei que tudo isso pode parecer muito abstrato para você agora, mas fica aqui até o final do vídeo que você vai conseguir entender o que eu tô te falando. Toda devoção que não nasce de uma revelação de Cristo, de uma experiência profunda com a beleza de Cristo, é uma devoção que vai nascer a partir da concepção da nossa mente sobre como viver essa vida dedicada a Deus. E dessa forma nós vamos nos tornar assim como Pedro, que nós estávamos falando agora, antes do encontro com Jesus. Era aquela devoção prepotente, onde você trilha os seus próprios caminhos de devoção baseado no seu próprio entendimento e no seu amor próprio pelo Senhor. Mas se por um momento os olhos do nosso coração forem abertos para ver a beleza de Cristo, essa beleza vai encher o nosso coração com o amor de Deus e nós vamos conseguir amá-lo com a revelação que temos do amor dele por nós. E para tornar agora tudo isso menos abstrato para você, todas essas coisas e essa experiência magnífica acontece sim no lugar do exercício das disciplinas espirituais que nós falamos no começo do vídeo, que eu disse que não ia falar delas. Porém, quando você entende que a beleza de Cristo e que a revelação de quem Cristo é o motivo final do exercício de todas essas disciplinas, tudo muda. Entenda, o motivo de amar a Deus aqui não é um problema.
Você exercer todas essas disciplinas com a intenção de querer amar mais a Deus, isso não é um problema em si. Mas se esse for o seu motivo primário, você não vai conseguir sustentar por muito tempo essa vida de devoção a Deus. E nós falamos aqui de Pedro antes do encontro com Cristo ressurreto. E esse era um Pedro tentando amar a Deus. Mas a partir do momento que Pedro é encontrado por Jesus de novo, naquele barco, e Jesus vai ter com ele e pergunta 3 vezes se ele o ama, ali ele entende e ele recebe no seu coração o amor de Jesus por ele. Ali naquele momento Jesus constrangeu o coração de Pedro na sua prepotência, no desejo de amar a Jesus com as suas próprias forças. E entendeu que antes de amar a Jesus, ele deveria ter a revelação do quanto era amado por Jesus. Mas nós podemos ver pelas escritas de Pedro nas suas cartas que a revelação tomou o seu coração para tornar ele um homem genuinamente devoto. Quando ele escreve em 2 Pedro capítulo 1, versículo 3, dizendo que Deus, com seu poder divino, nos concede tudo o que necessitamos para uma vida de devoção, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si, por meio de sua glória e excelência. Por meio dessa escrita de Pedro, nós podemos entender que ele chegou um dia nessa revelação, de que para viver uma vida de devoção, não basta simplesmente exercer as disciplinas espirituais com a maior força que você conseguir, mas entendeu que a revelação de Cristo é a fonte da devoção. Porque nós recebemos tudo o que necessitamos para uma vida de devoção pelo conhecimento de Cristo, pelo conhecimento completo de Cristo. Não há nada nessa vida, nenhuma conferência, nenhum culto, ninguém, nada mesmo, que pode te convencer a viver uma vida de devoção genuína, a não ser uma revelação da beleza de Cristo no seu coração. Porque a raiz da devoção não é a disciplina, é o deslumbramento. Tem uma mulher que eu gosto muito de citar quando nós falamos de devoção, que é a Madame Guyon. Uma mulher que é uma referência nesse assunto. E ela escreveu no seu livro Conhecendo as Profundezas de Jesus Cristo através da oração, no capítulo Em Direção ao Centro, que tudo na criação tem um centro natural para onde tende a se mover. Por exemplo, se nós pegarmos uma pedra aqui agora e soltarmos ela, o centro natural para onde ela vai se mover é o chão. E nada pode impedir ela de chegar ao chão, a menos que alguma coisa segure essa pedra no meio do caminho. Então, ela tem um centro natural para onde ela se move. E a Madame Guyon diz que da mesma forma é a nossa alma. Ela tem um centro natural para onde ela tende a se mover. E esse centro é o próprio Deus. Quando nós nos voltamos para dentro de nós mesmos, não no sentido de você se achar em si mesmo, não é isso. É se voltar para dentro de si mesmo para encontrar um lugar dentro de você onde Deus habita, onde o amor de Deus se manifesta. Quando nós nos voltamos para esse lugar, a nossa alma começa a ser atraída para esse centro do nosso ser, que é onde a presença de Deus habita. E o que puxa a nossa alma para esse lugar, ela diz, não é uma força externa, mas é o peso da revelação do amor de Deus que se manifesta no centro do nosso ser. Talvez você esteja cansado de tentar mais, de buscar mais, de se esforçar o máximo para conseguir se entregar a Deus e tem tido todas essas suas tentativas frustradas. Mas eu quero te dizer algo. O caminho não é tentar mais. O caminho é conhecer mais. Você precisa tirar os olhos da sua performance e daquilo que você pode fazer e voltar os seus olhos para a beleza daquele que te chamou. A maioria das pessoas, diante de tudo isso que nós estamos falando, talvez você que está me ouvindo seja uma delas, que tende a se sentir indisposta diante de tudo isso que a gente está falando, ou até com preguiça de entender ou dificuldade para raciocinar tudo isso que a gente está falando. Pessoas assim até tentam no começo, mas no caminho dessa jornada de devoção e de nos tornarmos mais devotos, a maioria dessas pessoas tende a desistir. São Francisco de Sales, no seu livro Introdução a uma Vida de Devoção, ele faz uma analogia para exemplificar esse tipo de pessoa. Ele diz que alguns são como o avestruz, outros são como a galinha, e alguns são como a águia. O avestruz, ele até tem asas, mas não consegue voar. E ele representa aqueles que até têm talvez um desejo de viver uma vida de devoção, mas estão apegados demais às coisas dessa vida e não conseguem saltar um voo de 2 metros sequer. Alguns são como a galinha, que até tem asas, conseguem voar, mas o seu voo é breve. Elas voam alguns metros e param. E ela representa aqueles que começam a viver uma vida de devoção com uma boa intenção, mas não conseguem sustentar essa vida de devoção ao longo do tempo. E a águia representa aqueles que têm uma vida leve, desapegada, desprendida das coisas da terra e com foco simplesmente numa coisa só, buscar a Deus de todo o seu coração. Então, meu irmão, minha irmã, se você quer viver uma vida de devoção,
O caminho não é você tentar orar, jejuar, ler a sua Bíblia, ir à igreja ao máximo que você conseguir. O seu ponto de partida deve ser a revelação de Cristo. Porque tudo que nós necessitamos para viver uma vida de devoção, e isso quem diz é Pedro nas Escrituras, tudo que nós necessitamos para uma vida de devoção está na revelação de Cristo, no conhecimento de Cristo. Se isso edificou a sua vida, eu quero te pedir para que você compartilhe com mais pessoas. Também quero te pedir para que você se inscreva no canal, deixe o seu like aqui nesse vídeo e ative o sininho para que você possa receber mais vídeos como esse, sempre quando eu lançar por aqui, porque agora eu vou tentar lançar pelo menos um vídeo por semana, mas minha intenção é lançar muito mais do que isso. Mas pelo menos um vídeo por semana certamente vai sair aqui. Então é isso e até o próximo vídeo. Valeu!